Memorizando o sistema nervoso. Aula 1. A base e a via. Sistema nervoso central e medula. Sejam bem-vindos à nossa série de estudos totalmente focada na memorização do sistema nervoso. Respire fundo, sincronize sua atenção ao ritmo da minha voz. Vamos mapear a matriz, a base e a via, o sistema nervoso central e a medula espinhal. Todo esse estudo está baseado na obra mais famosa sobre a neuroanatomia. Está baseado no livro Neuroanatomia Funcional, terceira edição, do Ângelo Machado e Lúcia Machado Artel. Você encontra essa referência bibliográfica na descrição desse vídeo. Então, vamos começar a memorização do sistema nervoso, aula 1. Apenas ouça, eu serei o seu guia. Deixe que as minhas palavras desenhem um mapa dentro da sua mente. O sistema nervoso central tem 3 missões absolutas: processar, integrar e comandar. Ele recebe a informação, avalia a situação e dispara uma resposta. Todo comportamento humano nasce dessa estrutura. A unidade mínima, o neurônio. Para entender o todo, primeiro olhamos para a menor parte. Imagine a célula principal do seu cérebro, o neurônio. Ele é a nossa célula de comunicação e funciona através de impulsos elétricos. Visualize o neurônio com 3 partes principais. A primeira parte é a zona de recepção, os dendritos. Eles se parecem com os galhos de uma árvore. A função dos dendritos é captar os sinais químicos que vêm de outros neurônios. Eles escutam. A segunda parte do neurônio é o centro de comando da célula, o corpo celular. É para onde os galhos, os dendritos, levam a informação. A função do corpo celular é juntar todos os sinais recebidos, nutrir a célula e tomar a decisão de passar ou não a mensagem adiante. O corpo celular processa. A terceira parte do neurônio é o fio de transmissão, é o axônio. O axônio é um longo cabo que sai do corpo celular. A função do axônio é conduzir o impulso elétrico em uma única direção e em alta velocidade para entregar a mensagem ao próximo destino. O axônio transmite. Para que esse cabo, o axônio, transmita a energia de forma rápida e sem perder força, ele é encapado por uma camada de gordura chamada bainha de mielina. A função da bainha de mielina é isolar o fio, fazendo o choque elétrico saltar e viajar muito mais rápido. E no final desse cabo, no final do axônio, temos a área de entrega, onde o sinal elétrico se transforma em substâncias químicas para serem jogadas no espaço e alcançarem o próximo neurônio. Grave esta sequência do neurônio. O dendrito recebe, o corpo celular processa, o axônio viaja, a ponta do axônio entrega. Novamente, grave esta sequência do neurônio. O dendrito recebe,
O corpo celular processa, o axônio viaja, a ponta do axônio entrega. A equipe de suporte, as células da glia. Mas o neurônio não trabalha sozinho. Ele é como uma estrela que precisa de uma equipe de bastidores. Essa equipe é chamada de glia, células de suporte vital. As células da glia são 4 tipos principais e cada uma tem uma função clara. Primeiro temos os astrócitos. Os astrócitos são células da glia em formato de estrela. A função dos astrócitos é a nutrição e a limpeza. Eles pegam o alimento do sangue e entregam para o neurônio. E quando o neurônio termina de trabalhar, o astrócito limpa o espaço ao redor. A segunda célula da glia são os oligodendrócitos. O nome é longo, mas a função é simples. Os oligodendrócitos são aqueles que fabricam a capa de gordura, a bainha de mielina, para encapar e proteger os fios elétricos dentro do cérebro, para encapar e proteger então os axônios. A terceira célula da glia é a micróglia. As micróglias são os guardas de segurança. A função da micróglia é vigiar e defender. Elas engolem e destroem qualquer ameaça ou sujeira celular. A quarta célula da glia são as células ependimárias. Imagine as paredes das piscinas internas do seu cérebro. As células ependimárias revestem essas paredes. A função das células ependimárias é produzir o líquido que banha, amortece e protege todo o seu sistema nervoso. Então, vamos gravar. O neurônio comunica, o astrócito nutre, o oligodendrócito isola o fio, a micróglia defende. Vamos novamente gravar. O neurônio comunica, o astrócito nutre, o oligodendrócito isola o fio, a micróglia defende. As duas cores do sistema, cinzento e branco. Quando bilhões dessas células se juntam, elas formam tecidos que enxergamos em duas cores, a substância cinzenta e a substância branca. A substância cinzenta é onde ficam os corpos celulares dos neurônios, sem capas de gordura. A função ali, na substância cinzenta, é o local do pensamento, do processamento, de tomar decisões. É ali na substância cinzenta que a mágica acontece. A substância branca é o conjunto dos cabos encapados de gordura, os axônios. A função da substância branca é a estrada, é o caminho por onde a informação viaja rapidamente de um centro de processamento para o outro. A medula espinhal, a grande rodovia. Agora, leve a sua atenção para a base do seu crânio, na nuca, e desça mentalmente pelo meio das suas costas. Dentro da sua coluna vertebral corre a medula espinhal. A medula é um longo cilindro nervoso. Ela é a ponte de comunicação direta entre o seu cérebro e o resto do seu corpo.
Se cortássemos a medula ao meio, veríamos que ela tem a substância cinzenta no centro, no formato de uma borboleta, e a substância branca por fora, envolvendo essa borboleta. Vamos entender o desenho dessa borboleta interna, dividida em duas partes principais, a parte de trás e a parte da frente. A parte de trás, também chamada de corno dorsal. A função do corno dorsal, da parte de trás, é a entrada da sensação. É por aqui que chegam as informações de tudo que você sente na pele e no corpo. A informação entra pelas suas costas. A parte da frente, chamado de corno ventral. No corno ventral, a parte da frente, ocorre a saída do movimento. É daqui que partem os comandos para os seus músculos se contraírem. O comando de ação sai pela parte da frente. De trás, então, entra a sensação. Da frente sai o movimento. Então, novamente, do corno dorsal, da parte de trás, então, entra a sensação. Da parte da frente, o corno ventral, sai o movimento. As vias de viagem, subindo e descendo. Na parte branca da medula, por fora da borboleta, ficam as grandes estradas. Os tratos são vias de mão única. Algumas sobem, outras descem. As vias que sobem, as vias ascendentes. As vias ascendentes pegam a informação da pele e das articulações e levam para cima, levam para o cérebro. Temos vias que viajam pela parte de trás da medula, com a função de levar a percepção do toque suave, da vibração e da posição exata do seu corpo no espaço. E temos vias que viajam pelas laterais, com a função de alerta de dor aguda e a percepção de calor e frio. As vias que descem, as vias descendentes. As vias descendentes trazem a ordem do cérebro para baixo. A via motora principal viaja pela lateral da medula. Tem a função de levar a ordem exata para os seus movimentos voluntários, desde mover os braços até o movimento fino dos seus dedos. Outras vias descem mais pelo centro, com a função de ajustar a sua postura contra a gravidade de forma automática, mantendo seu equilíbrio. As vias então sobem para informar as vias ascendentes e as vias descem para agir e sustentar as vias descendentes. O atalho da sobrevivência, o arco reflexo. Para encerrarmos nossa jornada na medula, precisamos falar de seu poder de decisão independente, o arco reflexo. A medula não serve apenas para deixar os cabos passarem. Ela toma decisões de emergência sem pedir permissão ao cérebro. Quando um estímulo extremo de risco atinge a pele, o sinal viaja rapidamente até a parte de trás da medula. Em vez de enviar a mensagem para o cérebro e esperar uma resposta, a própria substância cinzenta da medula avalia o perigo instantaneamente. Ela transfere o sinal imediatamente para a parte da frente e dispara um comando de contração para o músculo. A função é proteção e velocidade absoluta. A ação acontece em milissegundos,
salvando o corpo antes mesmo do cérebro perceber o que aconteceu. Então, o arco reflexo, ele tem a função de proteger e ocorre numa velocidade absoluta. A ação acontece em milissegundos, salvando o corpo antes mesmo do cérebro perceber o que aconteceu. A matriz está mapeada. Percorremos juntos as células, as vias de transmissão e as estradas que cortam a sua espinha. O alicerce da neuroanatomia está estabelecido na sua memória. Ouça novamente e repita e ouça novamente. Mas essa rodovia da medula sobe e entra no crânio. E o primeiro lugar que ela encontra é o centro do nosso controle vital e automático. Na próxima aula, aula 2, veremos nossa atenção subindo da nuca para o interior profundo da cabeça. Aula 2 será sobrevivência e sintonia. Vamos desvendar o tronco encefálico e o cerebelo, os guardiões da sua respiração, do seu alerta e do seu equilíbrio mais perfeito. Já te aguardo na próxima aula. A próxima aula está fascinante. Eu sou Jefferson Grem e esse é o seu canal de estudo profundo. Comente aqui abaixo. Está gostando dessa série? Gostou dessa estratégia para memorizarmos o sistema nervoso? Deixe seu comentário, se inscreva, curta o vídeo e, é claro, compartilhe com seus amigos que precisam também desse conhecimento tão precioso para a nossa profissão, para a nossa prática. Já te aguardo na aula 2. E, é claro, esse é um conteúdo para você ouvir a todo momento e em qualquer lugar. Então, já te aguardo na aula 2, onde estudaremos e memorizaremos o tronco encefálico e o cerebelo.